Eu convido a igreja para nós já abrirmos a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia. Depois a gente vai orar mais. Mas vamos já ler a palavra de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 e o versículo de número 22. Toda segunda-feira, às 7 da noite, nós estamos vivendo a escola bíblica dinâmica. É um momento de aprendizado na presença de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Livro de Atos, capítulo 13 e o versículo de número 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Versículo 23. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Levante a palavra de Deus. Vamos pedir para Deus falar aos nossos corações. Fala conosco, meu Pai, pela Tua palavra, e que os nossos corações estejam prontos para ouvir-te, ó Pai. Prepara-nos para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Toma o seu assento, por favor, e aplaude a Jesus. Isso, aplaude a Jesus com bastante alegria. Isso, aplaude a Jesus, aplaude a Jesus. Isso, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Isso, vamos aplaudir a Jesus com mais alegria, com mais alegria, com mais alegria. Vamos adorar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Preste atenção na palavra de Deus. Estamos hoje mais um dia da nossa escola bíblica, dia de aprender, dia da gente entender as Sagradas Escrituras. O texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos nos chama a atenção para um fato muito importante e que é explicado em vários pontos. É interessante que o autor faz menção de que Deus fala: achei a Davi. Dá para a gente entender que Deus estava procurando, não no sentido de não saber, não no sentido de desconhecimento, mas diante de um propósito de Deus, Deus sempre precisa de alguém para executar este propósito. Deus sempre tem já os seus planos estabelecidos. Deus procura pessoas que façam este trabalho. Saul havia sido escolhido por Deus para reinar sobre Israel. Falamos já sobre ele na semana passada. Mas por duas vezes ele pecou gravemente contra Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Ele se adianta em apresentar ofertas a Deus quando era para ele ter esperado. E Samuel vai dizer para ele: por que não obedeceu à voz de Deus? Deus confirmaria o teu reino para sempre. E depois no capítulo 15 ele falha de novo, porque na batalha ele poupou o melhor dos animais e também poupou a vida do rei Agag. Dessa vez então Deus desprezou definitivamente Saul como rei. E é neste contexto que Deus vai falar que ele havia encontrado alguém que estaria atendendo os seus requisitos para governar em Israel e seguir a sua aliança. Justamente dentro dessas palavras: um varão conforme o meu coração. Muitos perguntam: o que seria este homem com o coração segundo o coração de Deus? Já que Davi é um homem que cometeu terríveis pecados, Deus encontrou em Davi aquilo que ele precisava: um homem segundo o seu coração.
Ainda que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o próprio texto aqui já está respondendo para a gente. Não adianta nem eu querer guardar esse segredo aqui para a conclusão da mensagem, porque o texto já está falando. O que é que caracteriza este varão segundo o coração de Deus? Ainda no versículo 22, executará toda a minha vontade. O grande diferencial que Deus encontrou em Davi e que não encontrou em Saul foi que Davi era alguém disposto a executar toda a vontade de Deus. Deus não disse: encontrei um homem perfeito, porque isto não poderia ser atribuído a Davi, pois ele não foi perfeito. O homem segundo o coração de Deus é alguém que está pronto para obedecer a Deus, está pronto para cumprir os desígnios de Deus. E isso a gente vai ver na vida de Davi, que ele estava com toda a disposição. Preste atenção na palavra de Deus, porque hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre a vida deste homem, homem como nós, homem semelhante a nós, que passou por lutas que eu e você passamos, mas a disposição do seu coração fez toda a diferença. E além de receber de Deus uma missão maravilhosa e honrada aqui nesta terra, ainda recebeu o presente de ser um ancestral do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Na semana passada, quando nós falávamos sobre Davi, nós paramos justamente no ponto em que ele foi aclamado como rei. Após a morte de Isbosete, filho de Saul, que se autodeclarou rei após a morte de seu pai, Davi começa a reinar em todo Israel, porque até então ele reinava apenas em Hebrom, onde reinou por um período. Após a morte de Isbosete, todo Israel o declara como rei, até porque Davi não se tornou rei de Israel de repente. Além da unção de Deus que já estava sobre a sua vida, ele já era alguém que estava no meio do povo, vencendo muitas batalhas. Ele já entrava e saía adiante das batalhas do povo de Deus, já era uma referência para o povo de Israel. Com a morte de Saul não havia o que se fazer, senão o declarar como o novo rei de Israel. Vale a pena a gente lembrar que o primeiro ato de Davi como rei de Israel foi levar a arca de Deus para Jerusalém. Você sabe que a arca de Deus, como também já falamos, representava a presença de Deus. Temos a impressão que Saul tivesse governado sem a presença de Deus, pois em todo o seu reinado ele não se importou de onde estava a arca de Deus. A primeira coisa que Davi vai fazer é procurar a arca de Deus, é saber de onde está a arca de Deus para trazer a Jerusalém. Não é que a gente não pode vencer sem a presença de Deus, não é que é difícil, não dá para a gente sobreviver sem a presença de Deus. Saul pensou que ele poderia vencer, Saul pensou que ele era alguma coisa. Foi ungido? Foi, mas sem a presença de Deus pode ser ungido, não vai dar em nada. Saul ainda era forte, era alto, era um homem de aparência, mas sem a presença de Deus não dá em nada. Davi é alguém de gentil aspecto, é um moço quando foi ungido, mas uma coisa ele tinha certeza e sabia desde sempre, que ele precisava da presença de Deus. E ele vai tomar essa decisão, vai executar essa atitude de buscar a arca do Senhor. Porém, por falta de instrução, os homens que a traziam não trouxeram dentro dos preceitos em que a arca deveria vir, conforme Deus havia orientado a Moisés. A arca deveria ser trazida pelas mãos dos levitas. Aí eles tentaram modernizar, aí eles tentaram atualizar,
Aí eles apertaram o F5. Vamos atualizar esse negócio de adoração aí? Que está muito antigo esse jeito aí dos levitas levar aí. Estamos aí no século 21. Negócio de levita levar arca não tem mais não. Agora vamos botar num carro bonito, um carro novo, com os cavalos viçosos, gordo, forte. Mas não era do jeito que Deus tinha falado. Pode ser bonito, mas se não é do jeito que Deus quer, não adianta. Pode ser maravilhoso, pode ter aparência de piedade, pode parecer agradável, mas se não estiver nos critérios que Deus estabeleceu, não será aprovado, e o final pode ser final de morte, como foi o caso de Uzá, aquele que viu a arca que se tombava pelo desequilíbrio dos animais. Aí ele disse: vou ajudar a arca. Colocou a mão, quando botou a mão, Deus o fulminou. As coisas de Deus não são brincadeira. Ou a gente faz do jeito que tem que ser, ou então a gente não faz, porque Deus exige a santidade que o seu nome merece. É melhor ninguém brincar com as coisas de Deus. Deus é santo, e o que Ele estabeleceu está determinado. Nem eu, nem você, nem ninguém pode mudar o que Deus propôs desde os primórdios. Não é só atualizar não, e dizer não dá mais agora, século 21, já não cabe algumas coisas. Não cabe em quem não quer, porque a palavra de Deus continua sendo a mesma e a atual. A palavra de Deus não desatualiza. Não é como um jornal que se você não leu ontem, hoje não adianta ler mais, porque a notícia de ontem já mudou hoje. A palavra de Deus continua sendo viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra dele é imutável. O que ele determinou está falado. Não é a gente que vai chegar agora e dizer: vamos fazer desse jeito que também dá certo. Pode parecer que dá certo, mas no final não será bom. Tentaram atualizar a adoração. Tira a levita, tira o negócio de carregar a arca na mão. É muito pesado carregar essa arca. Bota no carro aí, novinho. Deus vai gostar, né? Deus vai gostar. Gente que tenta fazer as coisas achando que Deus vai agradar, mas Deus não está se agradando. Vamos fazer mais bonito que Deus vai gostar. Mas Deus quer que nós sejamos genuínos. Deus quer que nós mantenhamos a essência. E nesse ponto Davi não orientou o seu povo, e eles acabaram causando essa ruptura no meio do povo. Davi deixou a arca em Obed-Edom. Temeram a arca de Deus, mas foi um momento impactante para Davi e para todo o povo, porque a partir dali eles viram que a presença de Deus não era brincadeira. A arca na casa de Obed-Edom trouxe bênçãos para ele, em todos os sentidos. Seus animais criaram como nunca. Houve uma grande prosperidade como Obed-Edom nunca viu, porque onde há a presença de Deus, com certeza existem bênçãos de Deus. Depois de um tempo, Davi leva a arca para Jerusalém, até que ele chegou na seguinte conclusão: preciso encontrar um lugar para a arca de Deus, pois ela anda sendo carregada para lá e para cá. Eu vou construir um templo para que a arca de Deus repouse, para que a arca descanse. A ideia de Davi foi maravilhosa. Deus se alegrou da sua disposição, mas não o permitiu. Deus disse a Davi: porquanto fosse um homem que derramaste muito sangue, você não poderá construir o meu templo, mas o filho que de ti proceder, ele é quem vai edificar este templo. Eu tenho dado o reino para ti e para a sua descendência, tenho me agradado de ti. Você não vai construir, mas o teu filho é quem vai construir. Deus se agradou de Davi, e ainda que ele não pudesse, Deus deu a solução. Nem sempre Deus vai fazer bem do jeito que a gente quer. Tem coisas que Deus simplesmente vai dizer para a gente: não quero fazer desse jeito, tem uma outra forma de fazer. A Bíblia nos mostra também em Davi, ainda refletindo sobre a história dele, que ele desenvolveu uma grande amizade com Jonatas. Nós falamos sobre isso na última aula. E nessa sua amizade ele fez um pacto com Jonatas, que se por acaso algum deles morresse,
o outro que ficasse vivo ia cuidar da família do outro. E Davi cumpriu com a sua palavra. Jonatas morreu na batalha juntamente com o seu pai. E diz a palavra de Deus que em um momento, quando Davi já era rei de Israel, ele lembrou-se que ele havia prometido para Jonatas. Tem gente que promete hoje, amanhã já esquece, né? Ou às vezes no mesmo dia, né? Se falar agora, virar as costas, se mandar mensagem, não, já esqueci. Davi era um homem fiel àquilo que ele falava. E ele manda procurar alguém da descendência de Jonatas. E acharam Mefibosete, aquele que estava lá abandonado na cidade de Lodebar. Davi estava indo muito bem. Aí foi o problema. Como aí, pastor? Não entendi. Não, esse foi o problema. É que ele estava indo muito bem. Como assim, pastor? Explica melhor. É problema as coisas irem bem? Não, não é problema as coisas irem bem. O problema é que quando as coisas começam a ir muito bem para a gente, naturalmente nós entramos num estado de estabilidade. Enquanto Davi estava em guerra, estava em batalha, estava em luta, ele estava buscando a Deus, estava guardando sua comunhão com Deus, guardando a sua intimidade com Deus, porque quem está na batalha sempre tem que estar na ativa, tem que estar pronto. Mas chegou o momento que ele olhou o reino e disse: não, está tudo bem. Aí foi o problema, porque pensou que estava tudo bem. A nossa vida nunca vai sair da mesma enquanto a gente pensar que está bem. E Davi disse: dessa vez não vou para a batalha. Aí foi a desgraça. Gente desocupada é problema. Os antigos falavam: mente desocupada é oficina. Mas tenta me convencer que não é isso não, né? Mente desocupada é oficina daquilo que não presta. Então não deixe sua mente desocupada não. Busca mais a Deus, ora mais a Deus, vem mais para a igreja. Não dá tempo para o diabo colocar pensamento que não presta na sua cabeça não. Porque este foi o problema de Davi. Quando ele pensou: estou bem, já não preciso mais guerrear como eu guerreava, já não preciso orar como eu orava, já não preciso ler a palavra de Deus como eu lia, eu já estou bem, já cheguei num nível. Ah, meu Deus, eu estou acima da média. Quem está acima da média aí diz amém. Agora ficaram humildes. Mas crente que não está buscando a Deus, para mim é porque ele está pensando que está acima da média. Crente que não está buscando a Deus como tem que buscar, eu acho que ele está pensando que está acima da média, porque não está precisando buscar a Deus. É a gente que, eu que sou coitado, tenho que buscar a Deus. Eu que sou miserável, pecador, comedor de arroz e feijão, tenho que buscar a Deus. Agora tem gente que não está precisando, né? Tem gente que não está precisando. Claro que não está precisando. É óbvio que eu estou falando ironicamente, mas foi isso que Davi pensou. Estou muito bem, já lutei demais, já fiz muito, já orei, já guerrei muito. E ali ele pecou contra Deus. Agora algo é interessante. Davi é afrontado pelo profeta, que vai denunciar o seu pecado. O profeta conta uma parábola. Olha, havia um homem, tinha muitas ovelhas, muito rico, mas na hora que chegou a visita na casa dele, ele foi pegar a ovelhinha daquele que tinha só uma. Davi ficou furioso, né? Porque a gente fica tão indignado com o pecado dos outros, né? Ah, meu Deus, se a gente souber que alguém pecou, a gente fica brabo, né? A gente já comenta: irmão, tá sabendo? É ou não é? Primeiro irmão que a gente encontra vai comentar: tá sabendo fulano de tal? Você já era visto, já eu sabia que estava fazendo coisa errada já. É ou não é? A gente é muito bom para falar da vida dos outros, claro que é. Não adianta ficar admirado não. Davi disse: esse camarada tem que morrer. Aí Natan fala: é você. Ele: não vou morrer não, Deus ele me perdoa, Senhor. Qual a nossa atitude quando somos confrontados pelo nosso pecado? Diz a palavra de Deus que Deus perdoou a Davi, porque ele se humilhou imediatamente diante da face de Deus e confessou o seu pecado, tudo aquilo que Saul não conseguia fazer. Quando Saul foi confrontado, ele deu desculpa, foi dizer que era o povo, foi dizer que foi o momento, foi o calor do momento, mas Davi disse: não, uma coisa eu fiz, pequei contra Deus. Não dá pra gente querer a vida toda ficar querendo explicar para Deus. Eu sei que eu já falei isso, estou falando de novo. A vida toda a gente tem desculpa. Não, porque não oro mais por causa disso.
porque eu não consagro mais por causa disso, não sou mais fiel por causa disso, não, porque eu pequei por causa disso. Sempre se procura justificativas. Esse é um diferencial muito grande na vida de Davi em relação de Saul. Saul vai procurar desculpa, vai dizer, não, eu errei por causa disso, por causa daquilo outro. Sempre que a gente dá uma desculpa ou uma justificativa, né, para falar bonito, que às vezes a gente não quer falar que é desculpa, né? É uma justificativa. Quando a gente dá uma justificativa para algo que a gente deveria ter feito, na verdade a gente quer abonar a nossa falta. A gente quer abonar o erro que a gente fez, para dizer que a gente não está tão errado assim. Então não fica explicando. É melhor a gente dobrar o joelho, pedir a misericórdia de Deus, falar sobre a verdade. Pequei de novo, errei de novo, tem misericórdia de mim, Senhor. Deus se agradou da atitude de Davi. Não adianta querer ficar explicando as coisas para Deus. Apesar de Deus perdoar, ele sofreu as consequências. O filho que nasceu daquele relacionamento errado morreu, conforme o profeta tinha falado. Ainda que ele orou muitos dias e jejuou pelo filho, mas morreu. Depois seu filho Amnon forçou a sua irmã a cometer incesto. Absalão, o irmão dela, foi matar Amnon. Depois Absalão vai tentar tomar o reino do pai. E depois, no confronto de pai e filho, Davi diz aos seus soldados: não toca na vida do meu filho. Mas no meio da batalha ele ficou preso num galho de árvore. Alguns soldados ficaram com medo de matar, porque o rei tinha falado. Mas o capitão do exército, Joabe, teve coragem de ir lá e matou Absalão. Foi dar notícia para Davi, achando que tinha feito uma coisa muito boa. Mas ali foi a desgraça e a tristeza final na vida de Davi. Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências são todas nossas. Tem gente que diz: eu vou pecar aqui e Deus vai me perdoar. Sim, se arrepender de verdade, Deus perdoa. Agora a consequência fica. A consequência é nossa, todinha nossa. Deus não vai livrar das consequências do nosso pecado, porque isso é fruto que nos pertence. E depois, não bastasse todos esses erros, ainda Davi, no momento de equívoco, ele vai mandar o seu capitão contar os maiorais de Israel. Lá em Crônicas, 1 Crônicas capítulo 21, ele manda o seu capitão contar os soldados, contar os maiorais do exército. Mas não era para ele fazer isso, porque ao mandar contabilizar o povo, havia duas coisas. Primeiro, ou ele estava duvidando das promessas de Deus e queria ter certeza mesmo que o seu exército estava grande, ou ele estava querendo se orgulhar daquilo que Deus lhe tinha dado. E quando isso acontece, ele é confrontado mais uma vez por Deus, percebe o seu erro, e Deus vai propor para ele 3 consequências para o seu pecado, 3 disciplinas para o seu pecado. Primeiro, 3 anos de fome, ou 3 meses sendo consumido pelos adversários, ou 3 dias onde a espada de Deus estaria sobre o povo e traria a peste. A resposta de Davi foi a seguinte: caia eu nas mãos de Deus, mas não caia na mão dos homens, porque eu sei que o meu Deus é um Deus misericordioso. Prefiro ficar 3 dias debaixo da espada de Deus do que ficar nas mãos dos homens, porque eu sei que o meu Deus é misericordioso. Caia eu nas mãos de Deus. E a escolha de Davi foi bem acertada, pois quando ele viu que a peste estava comendo solto e o povo estava perecendo pela peste, ele vai clamar a Deus e pedir misericórdia. Ele compra um altar de Araúna. O cidadão queria doar para ele o terreno, mas ele disse: não, eu não posso dar nada para Deus que não me custou nada. Tudo que a gente vai dar para Deus tem que custar alguma coisa, senão não está valendo. Ele disse: eu só quero se for comprado, porque dado eu não quero, eu vou apresentar a Deus. Ali ele edificou um altar, ofereceu holocausto a Deus, e Deus respondeu, Deus perdoou e tirou a sua espada diante do povo. Mais uma vez, Davi mostrou-se alguém com o coração pronto a se humilhar a Deus e viver a misericórdia de Deus. Vamos à leitura bíblica em classe. Segundo livro de Samuel, capítulo 7,
versículo 27 ao 29. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei casa. Portanto teu servo achou no seu coração o fazer esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são a verdade, e tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Jeová, disseste: e com a tua bênção será sempre bendita a casa de teu servo. Agora estamos vendo Deus já cumprindo aquilo que ele havia falado. Deus disse que o filho iria construir a casa. Aqui está a casa construída. Deus falou, Deus cumpriu. Deus é fiel naquilo que ele fala. Deus não se esqueceu de nada que ele disse para mim e para você. Deus não se esqueceu de nenhuma promessa, de nenhuma palavra. Nós precisamos hoje aprender algumas lições com Davi, que vão nos fazer viver exatamente a mesma proporção, a mesma medida das bênçãos tão gloriosas que Deus deu a Davi. Tópico de número 1: Jesus, filho de Davi. Pastor, o que tem a ver o desenho desse cego aí? Porque foi ele quem reconheceu Jesus, filho de Davi. O cego de Jericó, uma passagem muito conhecida. Apesar dele não ter visão e não poder ler as escrituras, mas ele sabia quem era Jesus. Jesus, filho de Davi. E quando ele usa essa expressão, Jesus, filho de Davi, ele está se referindo ao Cristo que vem da descendência de Davi, como resultado das promessas que Deus deu a Davi. Está sabendo já muito mais do que muita gente, o cego de Jericó. Presta atenção, no Evangelho de Lucas capítulo 20, versículo 42, nós temos a menção de um texto do livro de Salmos, visto como mesmo Davi diz no livro de Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Havia alguns ali que estavam questionando o fato de Jesus ser o Messias, ser o rei esperado da descendência de Davi, e usavam justamente essa justificativa, dizendo: não, se ele é filho de Davi, então ele não pode ser maior do que Davi. Então Jesus deixa bem claro que o próprio Davi, do qual para eles era a referência do maior rei de Israel, havia o chamado de Senhor. Portanto, se Davi está o chamando de Senhor, é porque Davi mesmo já sabia quem era Jesus Cristo. O próprio Davi já sabia quem seria o Messias, e qual seria o seu trabalho, qual seria a sua responsabilidade e qual seria o seu resultado. Davi sabia que Deus salvaria o mundo através de Jesus Cristo. Será que tem mais alguém que sabe também? Será que tem mais alguém que já ficou sabendo que foi através de Jesus, o filho de Davi, que nós estamos aqui hoje, somos salvos por esta graça? Davi também era profeta, porque ele profetizou no Salmo 110, versículo 1, a vitória de Jesus sobre o inferno, sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo. E disse o Senhor ao meu Senhor. Ó Davi chamando Jesus de Senhor. Diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Davi, apesar da coroa, apesar de rei, ele reconheceu que havia um que estava muito mais acima dele. Ainda de ser o governante principal de Israel, ele reconheceu: existe um que é maior do que eu. Será que alguém aqui nesta noite, com o mesmo coração de Davi, para lembrar: eu sei que existe alguém que está muito mais acima do que eu, e ele merece a minha adoração, ele merece a minha gratidão, merece o meu louvor, merece a honra e a glória. Um outro ponto que diferencia Davi de Saul é a sua atitude diante dos momentos difíceis, diante dos momentos de acusações e até muitas vezes ideias em relação à nossa vida.
Saul, quando viu que não tinha o que fazer, preferiu acabar com a sua vida. Ao passo que Davi, quando se viu em aperto, foi pedir ajuda ao Espírito Santo. Pois ele pediu: Senhor, não tire de mim o teu Espírito. Pois ele entendia claramente que era o Espírito de Deus que o ajudava, era o Espírito de Deus que o fortalecia, era o Espírito de Deus que o dirigia. Que possamos seguir o exemplo de Davi e lembrar da profecia que ele mesmo proferiu, demonstrando a sua confiança neste Senhor que está acima de tudo, neste Senhor que já venceu. Quando Davi profetizou, ele ainda enxergava ao longe o Messias. Agora eu e você já o sabemos, já o conhecemos, sabemos que ele já veio, sabemos que ele já venceu. Podemos dar glórias, porque o nosso Senhor Jesus Cristo venceu o pecado, venceu o inferno, venceu a morte. Glórias damos ao nosso Senhor. É interessante a gente observar em Davi que ele foi o primeiro a mostrar um conhecimento claro a respeito da Trindade. A Trindade já aparece desde Gênesis, quando Deus diz: façamos o homem. Ali já é a Trindade atuando, pois nós lemos o verbo conjugado na primeira pessoa do plural, façamos. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazendo. Agora, Davi é o primeiro que mostra, dos autores bíblicos, dos personagens, aquele que realmente identifica tanto o Pai quanto o Filho, como também o Espírito Santo. No Salmo 51, versículo 11, como também no Salmo 110, versículo 1, ele cita as três pessoas da Trindade. No Salmo 110, versículo 1, ele faz menção do Senhor falando ao seu Senhor. E esse Senhor que fala ao seu Senhor é o Pai que está falando com o Filho: assenta-te até a minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. E no Salmo 51, versículo 11, ele fala da sua dependência pelo Espírito Santo, quando ele entendeu que não poderia viver sem o Espírito Santo. Davi foi alguém que conheceu, que entendeu a atuação de Deus, mesmo no Antigo Testamento. Ele pôde compreender com clareza quem é Deus na sua essência: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade Santa merece a glória, a Trindade Santa merece o louvor desta igreja. E nós vemos aqui no Salmo 110 o Pai honrando ao Filho por ter vencido o diabo, o inferno e a morte. Há muitas seitas que negam o poder do Filho, mas tanto no Antigo quanto no Novo nós temos a menção do Pai glorificando o Filho. Já falamos de Salmo 110, versículo 11, e temos também o Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 1 ao 5, quando Jesus está se dirigindo ao Pai, dizendo: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho. Versículo 4, ele vai dizer, lá do Evangelho de João, capítulo 17: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus já era Deus e sempre foi Deus, continuou sendo Deus quando esteve na terra, e ele diz ao Pai: Senhor, agora chegou o momento do Senhor me glorificar, porque eu já cumpri a tua obra, e eu vou voltar a ti, e receberei a glória da qual eu já tinha contigo desde o tempo da eternidade. É impossível a gente negar a divindade de Jesus. Ele é Deus e foi glorificado pelo Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, um glorifica o outro. É a manifestação, é a existência de um Deus que vive, que existe em três pessoas. Davi, ele se destaca também por entender a função de Jesus Cristo como sacerdote eterno. Mesmo no Salmo número 110, versículo 4, ele vai dizer: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando ele se refere de Jesus Cristo como sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque, ele está falando de um sacerdócio eterno. Já falamos sobre Melquisedeque aqui nas nossas aulas. O rei de Salém, o sacerdote que recebeu os dízimos de Abraão,
aquele que sem genealogia, aquele que sem descendência, representa o sacerdócio eterno. Se Jesus é da ordem de Melquisedeque, isso representa que ele profetiza uma expiação eterna, aquele que continuamente está expiando o pecado do seu povo, constantemente está perdoando o pecado do seu povo, para que o seu povo não perca a comunhão com Deus. Jesus continua perdoando os nossos pecados. Esse sacerdote da ordem de Melquisedeque continua expiando o seu povo. Ainda diz mais em Hebreus capítulo 5, versículo 9 ao 10: e sendo ele consumado, venha a ser causa da eterna salvação, para que todos lhe obedeçam, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ah, pastor, então já que Jesus está todo o tempo expiando os meus pecados, então quer dizer que não precisa se arrepender, não precisa levar uma vida santa? Será que é isso mesmo? Com certeza não. O próprio Davi já reconhecia isso. Após ser perdoado por Deus, lá no Salmo 51 ele ora: Senhor, cria em mim um coração puro. Ainda que ele soubesse que nesse momento de fragilidade ele tinha errado, ele pede: Senhor, eu não quero errar mais. A partir de hoje, transforma o meu coração, transforma o meu sentimento, para que eu te sirva com sinceridade. Renova em mim um espírito reto. O crente não tem prazer no pecado, não. Se a gente pecar é um deslize, mas a gente quer fugir do pecado. E por fim nós vemos Davi também profetizando o sofrimento do Messias. No seu livro de Salmos, número 22, versículo 1 e 2: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Davi já contemplava o sofrimento do Messias. Talvez até hoje muitos de nós olhávamos para Davi somente como o cantor, somente como aquele que tocava a harpinha. Talvez a gente continuava pensando que Davi ainda era aquele menininho cuidando das ovelhas. Mas muito mais do que isso, Davi contemplou na sua visão espiritual, pelos seus olhos da fé, a presença do Messias, do Salvador, daquele que padeceria pelos nossos pecados. O salmista faz menção no Salmo 22 do brado de Jesus Cristo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus clamou neste momento desta forma. Nesse momento ele sentia o peso de todo o pecado da humanidade sobre ele. E eu penso que só o meu pecado é bastante. Já pensou juntando o meu e o seu e o seu e o seu? De cada um de nós. O pecado faz mais estrago que o coronavírus, pode ter certeza. Já matou muito mais gente que a AIDS. Já matou muito mais gente que o câncer. Já matou muito, e pior, o efeito dele é muito pior ainda. Porque qualquer doença mata só a carne. Agora o pecado leva à morte eterna. E Davi tinha consciência que ele não podia ficar naquela condição de pecado. Por isso que quando ele se viu em pecado, longe da graça, longe da comunhão, ele vai na mesma hora se humilhar diante de Deus. E se hoje eu e você recebemos o perdão, tal como Davi também recebeu, é graças a Jesus. Isaías capítulo 53, ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo é o remédio mais forte. Ele levou sobre si toda a maldição. E o diabo ainda hoje está tentando atrapalhar a obra de Jesus. E como é que o diabo atrapalha a redenção? A redenção já está feita. Como é que ele atrapalha a redenção? De duas formas. Eu escrevi só uma aqui, mas tem mais uma além dessa. Primeiro, ele coloca descrença no coração das pessoas. Aqueles que ainda não receberam Jesus.
O diabo coloca descrença, para que eles não creiam na salvação, tenta colocar dúvidas, para que eles não venham a crer em Jesus e crendo em Jesus sendo salvos. Agora tem outra coisa que o diabo faz também. O diabo faz com que a igreja não pregue o evangelho, bota desânimo nos crentes, coloca indiferença nos crentes, para os crentes não sentir a responsabilidade, e desse jeito o diabo está ganhando muito espaço. O problema não é que o diabo tem poder, não é isso. O problema é que a igreja está paralisada e não está fazendo quase nada, com toda a sinceridade, porque a seara está madura e faltam ceifeiros. Ontem mesmo nós estivemos em uma viagem evangelística, juntamente com o Pemo. Fomos ali na cidade de Boa Viagem. E a gente estava com as equipes, e a gente se repartiu pelas ruas. E quantas pessoas carentes, quantas pessoas necessitadas, que quando nos viam logo pediam para a gente entrar na casa deles, orar. Sim, eu quero ouvir de Jesus, eu quero ouvir de Deus. Então a igreja só precisa se levantar e agir, porque a responsabilidade está sobre nós. Jesus já fez a parte mais difícil. Jesus já fez a parte mais difícil, e agora a gente vai ver o que Jesus fez por nós, e vamos ficar de braços cruzados, deixando o diabo ganhar campo, deixando o pecado matar meio mundo, e a gente só na igreja, glória, 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 glória. Isso é quando dá glória, né? Presta atenção. Davi, quando ele clamou a Deus, ele sabia que Deus havia o perdoado, pois ele clamou a Deus com sinceridade, se humilhou diante de Deus, recebeu o perdão de Deus, suplicou pelo Espírito Santo de Deus. Diante do arrependimento, nós vivemos o perdão de Deus, não importa o tamanho do nosso pecado. Deus se agradou do coração de Davi voltado a ele, e de sua vida que ele consagrou ao Senhor. E o tanto que Deus se agradou, que Deus lhe deu a maior de todas as promessas, que um seu descendente seria salvador do mundo. Sempre que a gente se arrepende, que a gente se humilha, nós estamos sendo preparados para viver as maiores promessas de Deus na nossa vida. Davi pecou, Davi errou, mas Deus o perdoou, porque se humilhou com sinceridade. Quais são os aspectos da vida de Davi que ele demonstra ser um crente de verdade, um caráter cristão? Ponto número 1: Davi, acima de tudo, era crente. É isso mesmo. Pastor, qual a primeira coisa que eu tenho que lembrar? A primeira coisa que eu e você temos que lembrar é que a gente é crente, porque a gente esquece que a gente é crente. Tem hora que a gente esquece. Pastor, como é que a gente esquece que é crente? Quando a gente deixa de viver pela fé, quando a gente deixa de expressar a nossa fé, quando a gente deixa de viver em função dos efeitos da fé, estamos deixando de ser crente. Deixar de ser crente não é só se apostatar da fé e dizer, a partir de hoje eu não sou mais um crente. Não. Tem gente que já não é crente há muito tempo e nem percebeu ainda e está pensando que é crente. Tem gente que já deixou de ser crente há muito tempo e até participa da ceia, mas nem é crente mais, não é mais crente. Deixou de viver como crente, deixou de dar testemunho de crente. Se olhar, não dá para dizer que é crente. Olhar no meio do mundo aí, no meio da rua, ninguém vai dizer que é crente. Às vezes até dentro da igreja pode parecer que é, né? Porque aí se não parecer crente nem dentro da igreja aí, mas quem olha na rua vai ter certeza que não é crente. Não professa a fé, tem vergonha de falar da fé, porque como é que vai falar da fé dando mau testemunho? Davi, antes de tudo, era crente, e ele podia falar de Jesus, podia profetizar sobre Jesus, porque tinha sua consciência firmada na sua experiência, na sua comunhão, na sua intimidade. Antes de tudo, eu e você não podemos esquecer, somos crentes e temos orgulho disso. Vamos guardar a fé, guardar a palavra de Deus, professar a palavra de Deus. Vamos professar a nossa fé. Vamos mostrar para o mundo que ainda existe crente. Não, pastor, eu sou evangélico. É mais bonito, né, falar assim, não é crente mesmo. Pode chamar de evangélico. Mas a gente não pode esquecer dos princípios
que nos distingue para ser cristãos autênticos e verdadeiros. Davi foi alguém segundo o coração de Deus. Davi viveu conforme a vontade de Deus. Isto é ser segundo o coração de Deus. É estar disposto para obedecer, para viver a vontade de Deus. E tem tanta coisa que Deus mandou a gente fazer e a gente não está fazendo, hein? E a gente pensa que segundo o coração de Deus é chegar na igreja, só isso. E na hora do louvor fechar o olho, dar lugar. Será que é só isso que é ser segundo o coração de Deus? Não. Ser segundo o coração de Deus é ter no nosso coração o que está no coração de Deus. Segundo o coração de Deus, testifica no nosso coração o que já está no coração de Deus. E eu pergunto, será que hoje eu e você podemos nos assegurar que o que está no nosso coração é o que está no coração de Deus? Ou será que a gente não está aqui, não vendo a hora de acabar esse negócio? Ah, meu Deus, pastor, não acaba, está quase uma hora que está pregando, eu não vejo a hora de chegar em casa, tenho que olhar o WhatsApp, tenho que atualizar o Facebook. Saiu 3, 4 palmas, 4, 5, glória a Deus. Será que o nosso coração está em conformidade com o coração de Deus? Será que a nossa alegria é a presença de Deus? Davi prezava pela presença de Deus. Não tem como a gente dizer que o nosso coração é segundo o coração de Deus, desprezando aquilo que é de Deus, desprezando a obediência da palavra de Deus, desprezando a santidade, desprezando uma doutrina pura. Pastor, mas é uso e costume? Para mim é doutrina. Para mim é. Se para alguém não é, aí problemas individuais. É doutrina sim. É um ensino puro para nos levar a um padrão distinto. Porque bom senso ninguém tem não. Não espere que ninguém vai ter bom senso não. Será que o nosso coração está segundo o coração de Deus? O coração de Deus lamenta por um pecador que não se arrepende. O coração de Deus lamenta por uma nação que se perde no pecado. O coração de Deus se lamenta por milhares e milhares de pessoas que todos os dias morrem sem salvação. Será que isso incomoda o nosso coração? Será que o nosso coração está conforme o coração de Deus? É o que está no coração de Deus, é o que está no nosso? Outro ponto importante na vida de Davi é que mesmo ele sendo proibido de edificar o templo, ele angariou fundos para a construção. Ele queria fazer, estava todo animado. Senhor, eu vou fazer o templo para o Senhor, aquela ideia maravilhosa, Deus vai gostar da minha ideia. Deus disse, não, já falei, não. Davi poderia muito bem dizer, ah, Deus não vai deixar eu construir? Então, ó, que tem gente que se a glória não for para ele, ele não faz nada não. Se o nome dele não aparecer bem grande assim, em caixa alta, em cor vermelha, para ele não importa. Se ele não for o protagonista, ele não faz. Se ele não for o líder, ele não faz. Se não for ele que estiver na frente do comando, ele não faz. Davi poderia dizer, não, agora não é comigo mais não, deixa que meu filho aí que se vire, Deus não quis deixar eu fazer mesmo, eu queria fazer. Mas quem tem vontade de fazer, tenta ajudar, está entendendo? Quem quer ver o resultado que leva o nome de Deus a ser glorificado, não vai se importar se ele vai, a posição que ele vai estar, e se o nome dele vai aparecer naquilo, não importa, ele quer ver o nome de Deus sendo glorificado, como Davi queria ver aquele templo construído. Ele faz um grande movimento em todo Israel, e começa a juntar fundos, recursos para a construção do templo. Ele mesmo foi o que mais ajudou, ele mesmo foi quem mais ajudou. Será que a gente vai ajudar ou vai ficar esperando o nome da gente aparecer? Será que a gente consegue trabalhar nos bastidores, sem se preocupar com a repercussão, sem se preocupar em ser famoso, sem se preocupar em ser importante, sem se preocupar em ser visto? Davi tinha um relacionamento maravilhoso com Deus. Ele queria agradar a Deus. Sabia que era doloroso perder a presença de Deus, perder o auxílio do Espírito Santo. Esse era o seu maior temor, já falei sobre isso. Buscava a Deus de todo o coração, principalmente quando pecava. Ainda que errasse, de uma forma incessante e comovente, ele buscava o perdão de Deus, rasgava a sua alma, porque a preocupação dele não era nem tanto o mal, a consequência imediata do pecado, mas acima de tudo, não viver o melhor de Deus.
A maior preocupação de Davi não era o que o mal poderia causar para ele ali, das consequências. O maior medo dele era deixar de viver aquilo que Deus havia projetado para ele, as promessas que Deus tinha dado para ele, deixar de viver a comunhão e a intimidade que ele tinha dia após dia com Deus. Ah, meu Deus, será que a gente está prezando o nosso relacionamento com Deus? Será que a gente está se importando com o nosso relacionamento com Deus? O problema da gente pecar e nos arrepender não é só ir para o inferno, não. Isso aí é de menos. Como assim? Não, isso é de menos. Ir para o inferno é de menos. O pior é a gente ficar a eternidade sem Deus. E tem gente que vive sem Deus nessa terra e depois quer ir para o céu. Tem crente que passa o dia todo sem comunhão com Deus. Qual o valor que nós estamos dando para estar perto de Deus? Davi declarava o seu amor a Deus. Davi levantava sua voz e falava daquilo que ele sentia de Deus. Louvava a Deus constantemente, buscava a Deus na angústia, se humilhava a Deus quando pecava, engrandecia o nome de Deus com gratidão. Essa era a vida de Davi. E se alegrava diante da arca de Deus, da presença de Deus. Ainda que ele foi desprezado, lá em 2º livro de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Quando ele adorava a Deus de todo o coração, sua mulher o desprezou. Pois nem sempre todo mundo vai nos apoiar naquilo que a gente faz para Deus. Mas não é porque alguém não apoia, não é porque alguém não concorda, não é porque alguém zomba de nós que a gente vai deixar de servir a Deus de todo o coração. Davi está adorando a Deus em espírito e em verdade. A esposa dele está zombando, mas o negócio dele não é com ninguém, o negócio dele é com Deus. E ele continua a dar o seu melhor para Deus. Será que a gente vai dar o melhor ou a gente vai se preocupar com a opinião dos outros? Será que a gente vai servir a Deus de verdade ou a gente vai saber se os outros estão achando legal o que a gente está fazendo? Será que a gente vai viver a santidade, vai guardar a doutrina, ou vai ficar preocupado se alguém vai achar a gente bonito? Já falamos também que Davi era um amigo fiel, porque quem é amigo fiel de Deus vai ser amigo fiel dos seus demais amigos também. E Davi honrou o seu compromisso com Jonatas. Para a gente terminar, Davi se tornou um exemplo pela sua disposição. Deus não precisa tanto de gente inteligente não. Sério mesmo, pastor? Eu achava que tinha que ser muito inteligente para Deus usar? Não.